Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Em nome de Alá, o Clemente, o Misericordioso, o Misericordiador, o Senhor dos mundos, o Criador do universo. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam com a gente. Poderia parecer de um testemunho desses que Paulo, embora soubesse que mentia, achasse que os fins justificavam os meios. Mas não se compreende como poderia a verdade ser espalhada da mentira. De acordo com esse raciocínio, se o homem Jesus era equiparado a Deus, que objeções poderia pôr um seguidor de Jesus? Paulo produziu uma religião que continha diversos elementos contraditórios. Por um lado, aproveitou o unitarianismo dos judeus e os associou à filosofia dos pagãos, combinando uma mistura com parte do que Jesus tinha ensinado e do que Cristo lhe tinha revelado. Por outro lado, baseou a sua teologia na experiência pessoal interpretada à luz do pensamento contemporâneo grego, pelo que Jesus foi deificado e as palavras de Platão colocadas na sua boca sagrada. Além disso, a teoria da rendição foi fruto da imaginação de Paulo, que criou uma crença inteiramente desconhecida de Jesus e dos discípulos baseadas nas ideias do pecado original, crucificação e ressurreição, qualquer delas sem nenhuma validade. Assim, se produziu uma religião sintética. A cristandade, matematicamente absurda, historicamente falsa e, no entanto, psicologicamente impressionante, no magnífico templo de religião que Paulo, com tanto zelo, ajudou a erigir, abriram-se portas em todos os muros, levando a que as pessoas que nela primeira vez chegavam à cristandade de sua marca ao entrarem no templo, tivessem a impressão de prestar homenagem à mesma divindade que sempre tinham adorado, que fossem judeus ou gentios. À medida que as ideias erradas introduzidas por Paulo se desenvolviam e firmavam, muitos homens pensavam que seguiam Jesus, seguindo Paulo sem o saber. Existe, portanto, alguma justificação para Reinhardt chamar a Paulo o ruptor do Evangelho de Jesus, e para Oed descreve-lo como o segundo fundador da cristandade. Ward dirige-se a Paulo, diz ainda o seguinte: a descontinuidade entre a Jesus histórico e Jesus Cristo da Igreja tornou-se evidente que a unidade entre ambos dificilmente é reconhecível. E Schofield escreveu: a heresia paulista tornou-se a base da ortodoxia cristã e a igreja legítima foi renegada como herética. Foi assim que Barnabé se tornou o grande herético. Para os seguidores de Jesus, o caminho da verdade, tal como uma reta geométrica, tinha comprimento, mas não tinha largura e, como tal, não concordavam em mudar os ensinamentos de Jesus por mera conveniência, visto que para eles o que Jesus ensinara era a verdade e toda a verdade. Barnabé e seus seguidores continuaram
a pregar e a praticar a doutrina de Cristo que tinham aprendido com o próprio Jesus. Sempre foram e continuam a ser reconhecidos como uma força, pois dentre eles saíram santos e sábios, respeitados por todos os setores do cristianismo. Barnabé e seus seguidores de Jesus nunca criaram uma organização centralizada no centro, por causa da devoção dos chefes pelas verdades, e seu número aumentou rapidamente. Estes chefes eram homens sábios que amavam, temiam a Deus e iam aos desertos e às montanhas, onde formavam pequenas comunidades reunidas à volta de cada santo. Estas comunidades eram independentes umas das outras, por causa principalmente da aridez do terreno que as rodeava. No entanto, a falta de uma organização estruturada foi uma fonte de força, pois dessa forma não eram tão facilmente apanhados pelos perseguidores. A versão do cristianismo defendia que Paulo expandiu-se por intermédio da Grécia e posteriormente da Europa, quando aqueles homens de Deus se espalhavam pelo sul, eventualmente na direção do norte da África. Enquanto as comunidades mantinham o estilo de vida de Jesus, os que aceitaram o seu ensinamento e continuaram a afirmar a unidade divina iam transmitindo muito do conhecimento adquirido diretamente de pessoa para pessoa. Dessa forma, o comportamento era imitado e a doutrina transmitida oralmente. Há registros de várias seitas que existiram nos primeiros séculos, imediatamente a seguir do desaparecimento de Jesus, tais como os Ebionidas, os Serentianos, os Isilidianos, os Carpocacritianos e os Hipsitarianos, que se recusaram a adorar Deus como um Pai, mas que o veneravam como o Senhor Todo-Poderoso do Universo, o maior de todos, sem ninguém a igualá-lo. Por esse tempo estavam em voga muitos dos diversos registros escritos da vida dos ensinamentos de Jesus. Ora, Jesus falara em aramaico, um dialeto da Arábia que normalmente não se escrevia, razão porque os primeiros evangelhos foram escritos em hebreu. Nestes tempos primitivos, nenhum evangelho foi formalmente aceito ou rejeitado, uma vez que cabia aos chefes de cada comunidade cristã decidir que livros seriam usados. Cada seita recorria à sua fonte diferente, pois a escolha dependia do mestre por quem tinha sido ensinada. Aqueles que seguiam o exemplo de Barnabé recorriam a uma fonte, e aos que seguiam de Paulo a outra. Assim, pouco depois do desaparecimento de Jesus na terra, já havia fortes e bem definidas divergências entre os seguidores de Jesus e a Igreja de Paulo, igreja que esta mais tarde viria a ser conhecida por Igreja Católica Romana. As diferenças entre as duas eram evidentes, não só pelo modo de vida e pelas crenças, mas também porque se encontravam claramente delineadas geograficamente. À medida que a Igreja de Paulo se foi implantando, foi-se simultaneamente formando cada vez mais agressiva para que os seus seguidores de Jesus, aliando-se aos governantes do Império Romano. Dessa forma, a perseguição que inicialmente tinha sido dirigida a todos aqueles que se intitulavam cristãos, começou então a prender principalmente
aos que afirmavam a unidade divina e a seguir a tendência para fazer mudar as suas crenças e para devolver a força àqueles que se recusavam a fazê-lo, juntamente com os livros que usavam, razão pela qual a maioria dos primeiros mártires eram unitários. Quanto mais a doutrina da Trindade era aceita, mais os seus aderentes se opunham àqueles que defendiam a unidade divina. E quando o Império Juliano subiu ao poder, a luta tinha chegado a tal ponto que o levou a afirmar o seguinte: nenhum animal selvagem é tão hostil para com o homem como, em geral, as seitas cristãs e são umas para com as outras. Naturalmente, os que os desviavam do ensinamento de Jesus estavam preparados para alterar também as Escrituras e até para introduzir dados falsos de maneira a justificarem as suas ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos, de ativar o sininho de notificações para receber mais vídeos e de deixar um comentário. Visite a Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a Mesquita Nur ou Mesquita da Luz, que fica na rua Gonzaga Bastos, 77, Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Serão todos muito bem-vindos. Shukran.